E aí, meus queridos, tudo beleza? No intuito de ajudar você a passar em medicina, nós vamos hoje resolver as questões de química do vestibular da Unicristos para a medicina, tá? Prova de 2022.1. Maravilha? Então vamos lá. Unicristos 2022.1. Vamos começar as resoluções das nossas questões de química, tá? Que começam na página, se eu não me engano, 21. Vamos lá para a nossa página. Página 21. Começamos aqui então na questão de número 55, ó. Maravilhas, show. Então vamos lá, né? Diz assim: segundo o Programa da ONU para o Meio Ambiente, análise de 35 organizações revelaram que o NO2 é atualmente o gás mais importante para esgotar o ozônio e o terceiro mais poderoso gás do efeito estufa emitido na atmosfera. O mecanismo proposto que envolve o NO2 na destruição da camada de ozônio em fase gasosa é... Aí nós temos duas etapas. Nós temos a primeira etapa, certo? Que isso é importante. A primeira etapa é o ozônio O3, reagindo com o NO2, dando O2 mais NO2. Aliás, NO3. Dando aí NO3. Ele fala que essa etapa aí, pessoal, é a etapa lenta. Certo? Ela é a etapa lenta. E nós temos uma segunda etapa, que é o NO3 mais NO2, dando N2O5, que ele chama aí a etapa rápida. Lembrando, pessoal, que na cinética química, não sei se vocês vão recordar, mas a etapa determinante da velocidade de uma reação química, que se processa em várias etapas, é a etapa lenta. A etapa lenta é a etapa determinante da velocidade de uma reação, né? É como numa fábrica de bicicleta, né? Se eu tenho uma fábrica de bicicleta e eu tenho dois funcionários, um fabrica os pneus e o outro fabrica os quadros, um exemplo. Então, por exemplo, o funcionário mais lento da fábrica, ele fabricou 10 quadros de bicicleta por dia, certo? E o outro funcionário da fábrica fabricou 500 pneus de bicicleta. Ao final do dia, vão ficar prontas quantas bicicletas? Ora, ao final do dia, vão ficar prontas 10 bicicletas. Não importa se o outro funcionário fez 500 pneus, que daria 250 bicicletas, né, no caso, mas o funcionário mais lento só fabricou 10 quadros por dia, então só vão ficar prontas 10 bicicletas. Então, a velocidade de produção dessa fábrica de bicicletas só depende da etapa lenta, que é a etapa determinante da velocidade da reação. É tanto que quando eu somar essa reação aqui, ó, eu vou ter a reação global. Eu vou cancelar o NO3 com NO3. O NO3, observe uma coisa, ele é formado na primeira etapa e é consumido na segunda etapa. As substâncias que são formadas em uma etapa e consumidas na próxima etapa são chamadas de intermediários, tá? Isso aqui é um intermediário. O NO3 vai ser um intermediário, tá? Aí, ao somar, eu vou ter a reação global. Qual seria a reação global no caso, para a gente? A reação global vai ser, cancela NO3 com NO3, eu vou ter aqui ozônio O3, mais 1 mais 1, 2 NO2, dando, no caso, N2O5 mais O2. Essa seria, no caso, a nossa reação corretamente balanceada. No caso aqui, ela seria a reação global, certo? No caso aí, seria a reação global. Lembrando de cinética, a lei de velocidade para a reação global, ela só depende da etapa lenta. Então, qual seria a expressão da velocidade
para esta reação aí, no caso a reação global, seria da etapa lenta. Velocidade é igual a K, que é uma constante de velocidade, característica de cada reação. Concentração de ozônio elevada a 1, né, vezes concentração de NO2 também elevada a 1. Ou seja, ela depende da etapa lenta. A lei de velocidade da reação global, ela é da etapa lenta, que é a etapa que determina a velocidade da reação. Certo? Essa é a lei de velocidade da etapa lenta. Beleza? Então vamos lá. Analisando os processos descritos anteriormente, é possível afirmar que letra A, a referida reação é de primeira ordem? Não. Essa reação é de segunda ordem, porque se você somar 1 mais 1, no caso, ela vai ser de segunda ordem. As ordens são esses expoentes que ficam no caso do ozônio e do NO2, tá? Letra B, molecularidade máxima dessa reação é igual a 2. Molecularidade, pessoal, é o número de moléculas que reagem para formar os produtos. No caso aí, como a velocidade dessa reação depende da etapa lenta, tá? A molecularidade aí, no caso, vai ser 2, porque você vai ter duas moléculas colidindo, certo? No caso da etapa lenta, para formar a primeira reação e depois a segunda. Então, nós vamos ter aí como resposta correta, certo, pessoal? A opção da letra B. Vamos ver aqui os outros itens, tá? Aqui, ó, opção da letra B, tá? Mas vamos ver os outros itens. Letra C, o NO3 atua no processo diminuindo a energia de ativação. Quem diminui a energia de ativação, moçada, é o catalisador. Mas o NO3 não é o catalisador. O NO3 funciona aí como um intermediário, tá bom? Letra D. Segunda etapa é a determinante para o cálculo da velocidade? Não é a etapa rápida. Determinante para o cálculo da velocidade é a etapa lenta. E letra E. A equação global do processo corretamente balanceada pode ser representada por O3 mais NO2, dando N2O5 mais O2. Está falso porque está faltando um 2 aqui, ó. Ela só estaria corretamente balanceada se tivesse um 2 aqui na frente. Afinal de contas, quando eu somo aqui, ó, 1 mais 1, eu vou ter 2 NO2. Então, ela só estaria corretamente balanceada, no caso, se fosse desta forma, né? É tanto que aqui, ó, 3 com mais 4, oxigênio, 7. Aqui, 5 com mais 2, 7. N2, N2. Beleza? Show de bola? Vamos para a próxima. A 56 diz o seguinte, vamos lá, né? 56 diz: a corrosão do aço é um problema recorrente, principalmente em ambientes com alto teor de cloretos, e a galvanização eletrolítica surge como uma alternativa eficiente para a proteção dos aços contra esse desgaste. Esse processo de galvanização acontece por meio do revestimento do aço com um metal de preferência de elevada nobreza, por eletrólise, em que o metal a ser revestido funciona como um cátodo e o metal que irá revestir a peça funciona como um ânodo. A solução eletrolítica deve conter um sal composto por cátions do metal que se deseja revestir a peça. No processo eletrolítico, a cobertura da peça de aço é mais homogênea e o controle da espessura do revestimento se dá pela corrente elétrica aplicada e pelo tempo em que a peça passa pelo banho de sais do metal de revestimento. Sabendo que a constante de Faraday é igual a 96.500 coulombs, a massa molar do cromo metálico, a constante de Faraday vai ser 96.500 coulombs. A massa molar do crômio metálico, a sua massa molar importante, será igual a 52. Depositada em uma peça de aço, usando uma corrente corrente de 5 amperes durante 195 segundos, por meio de uma redução do côno 3 aquoso. É aproximadamente igual a massa de crômio metálico, cuja massa molar é 52 gramas por mol, depositada em uma peça de aço, usando uma corrente de 5 amperes,
durante 195 segundos, por meio da redução do cromo 3 mais aquoso, é aproximadamente igual a... Então, pessoal, nessa questão aí, ó, nós temos uma eletrólise, tá? Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma cuba eletrolítica, eu vou ter um gerador ou uma bateria, o polo negativo e o polo positivo. Eu vou ligar uma peça de aço no polo negativo. Esse polo negativo, nós chamamos ele, como sabemos, de cátodo, que significa para onde vão os cátions. No caso aí, o cátion que ele está se referindo é o cromo 3. Eu tenho uma solução de cromo 3+. Essa solução de cromo 3+, ela vai sofrer uma redução no cátodo, certo? Então, a reação que ocorre no cátodo, qual é? É que o cromo 3+, vai ter que ganhar 3 elétrons de volta, afinal de contas ele vai sofrer redução, virando cromo metálico, cromo sólido. E esse cromo vai revestir a peça de aço. O cromo vai sofrer uma redução e ele vai revestir, galvanizar a peça de aço. Beleza? Esse processo, segundo os dados da questão, acontecem durante uma intensidade de corrente de 5 amperes, durante um tempo de 195 segundos. Então aí, moçada, eu vou ter que lembrar de usar o kit. Quem lembra do kit? Kit diz que a quantidade de carga em coulombs, ela é a intensidade da corrente em amperes, vezes o tempo em segundos. Se o tempo for dado em horas, você tem que passar para segundo. Se o tempo for dado em minutos, você tem que passar para segundo. Tá bom? Então vamos lá. Segundo a nossa equação de redução do cromo 3+, o cromo 3+, vai ter que ganhar 3 elétrons, dando cromo 0. Então a gente começa a montar a regra de 3 da seguinte forma. A gente viu que um Faraday corresponde à carga equivalente a 96.500 coulombs. E um Faraday corresponde a 1 mol de elétrons que circula pelo sistema. Então, para cada mol de elétrons que circular pelo sistema, eu tenho 1 Faraday. Então, aqui vão ser 3 mols de elétrons. Então, se aqui circular 3 mols de elétrons, ou seja, 3 Faraday, ou ainda 3 vezes 96.500 coulombs. Aqui vai se eletrodepositar sobre o cátodo 52 gramas. Essa aqui, pessoal, é a minha verdade, é a minha primeira linha da minha regra de 3, que diz que quando 3 vezes 96.500 coulombs circula pela eletrólise, eu vou ter 52 gramas de cromo, certo? Logo, para que serve o kit? Ora, o kit é a quantidade de carga em coulombs, ela é a intensidade da corrente em amperes, que vai ser 5, vezes o tempo em segundos, que é 195 segundos. No caso aí, a nossa quantidade de carga em coulombs vai dar 975 coulombs. Então, se eu tiver aqui, ó, 975 coulombs, qual vai ser a massa de cromo que vai se eletrodepositar sobre a barra de aço? X. Então, X, portanto, será igual a 975 vezes 52 sobre 3 vezes 96.500 coulombs. X, portanto, é igual. Para a gente aqui, pessoal, usar o gabarito de uma forma mais objetiva, vamos analisar aqui o nosso gabarito. Nós temos essas opções aqui de gabarito para a questão, certo? Então, vamos lá. Ó, uma das maneiras que eu posso fazer aqui para me ajudar na conta é o seguinte. É que se aqui é 96.500, eu posso deixar 965. 975 e 965 é quase a mesma coisa, então eu posso simplificar aqui, ó. Então, no final, o que vai ficar para mim aqui, para me ajudar na minha conta? Vai ficar 52 sobre 300. Aproximadamente, né? Que eu estou aproximando, porque eu estou cancelando 975 por 965 para ficar 52 sobre 300. Porque aí fica melhor para a gente dividir. Então, se eu pegar aqui, ó, 52 dividido por 300, para dar até uma ajuda para a gente, vai ficar 0,175 gramas.
aproximadamente, como a gente fez um valor aproximado, né, ó. Então, nossa alternativa correta aqui ficaria para a gente aqui, ó, a opção da letra D, ó. 0,175 gramas. 175, né, no caso aí. Claro que se é um valor que a gente está aproximando, vai ser o valor, a opção da letra D também, né? 0,175. Show de bola, pessoal? Qualquer coisa você revisa as questões para entender melhor, tá bom? Vamos em frente. 57. Temos o seguinte. A fermentação alcoólica é um processo biológico no qual açúcares como a glicose, frutose e sacarose são convertidos em energia celular com a produção de etanol e dióxido de carbono. A equação a seguir representa a fermentação da sacarose para a produção de energia celular. Considerando que for, eu tenho aqui, ó, sacarose é o C12H22O11, né, ó, essa aqui, ó, nós temos aqui a sacarose, C12H22O11, mais água, dando etanol, no caso que é o álcool, ó, etanol, mais CO2. Considerando que foram produzidos 441,6 gramas de etanol, cuja massa molar é 46 gramas por mol. Olha, ele já deu aqui, ó, a massa molar de etanol, que é 46, tá? No caso aqui foi produzido 441,6 gramas de etanol, cuja massa molar é 46 gramas por mol. A partir da reação completa de 1.026 gramas de sacarose, cuja massa molar ajudou também, ó, 342 gramas por mol. Pode-se afirmar que o rendimento da reação foi de... Então, pessoal, vou ter que fazer uma estequiometria, uma regra de 3, entre a sacarose, tá, e o etanol. Beleza? São só essas duas substâncias que vão me importar para mim fazer a regra de 3, tá bom? Então, eu vou ter aqui sacarose, eu tenho aqui, ó, C12H22O11, está para 4 mols de etanol, que é C2H5OH. Então, segundo a minha estequiometria, a minha proporção teórica em massa fica sendo, quando 1 mol de sacarose, que é no caso 342 gramas, isto sofre fermentação, isto produz 4 mols de etanol, 4 vezes. Quanto é que é a massa molar do etanol? Ora, ele deu bem aqui. A massa molar do etanol é 46, fica 4,46 gramas. Ele diz o seguinte, quando 1.026 gramas de sacarose, 1.026 gramas de sacarose, certo? Sofreram fermentação, tá? Quanto deveria ser obtido de álcool, de etanol? Porque como ele está pedindo o rendimento do processo, eu vou ter que ter um cálculo teórico e eu vou comparar o cálculo teórico com o valor obtido na prática. Daí eu vou determinar de quanto foi o rendimento dessa reação. Então, se eu tivesse 1.026 gramas de sacarose, quanto teoricamente eu deveria obter de etanol? Certo? Aí aqui, pessoal, dá para a gente ver aqui uma continha. Ó. Aqui é 1.026 e aqui é 342. Ó. Daqui para cá, pessoal, é vezes 3. Ó. Se você fizer aqui, ó, 342 vezes 3, ó, 6, 12, vai 1, 9, 10, dá 1.026. Então, se daqui para cá é vezes 3, na mesma relação, daqui para cá também é vezes 3. Oh, maravilha, cálculozinho show. X, portanto, é 4 vezes 3 vezes 46. X, portanto, é 12 vezes 46. Ora, 12 vezes 46, isso aí vai dar quanto? Vai dar 552 gramas. Ó, eu deveria obter 552 gramas de etanol. Isso teoricamente, mas na prática eu obtive 441,6. Então, de quanto foi o rendimento do meu processo? Agora, eu faço uma outra regrinha de 3 simples. Ora, se eu 552 gramas, isso vai representar 100%, certo, da massa que eu deveria obter. Só que eu obtive 441,6 gramas. Então, de quanto foi o rendimento? Y. Y é igual a
441,6 vezes 100 vai dar 44.160 sobre 552. Fazendo essa continha aí, pessoal, 44.160 dividido por 552, só para título de a gente adiantar aqui na questão do tempo, 44.160 dividido por 552 vai dar 80%. Então, eu vou ter aqui, no caso, moçada, 80% de rendimento, que vai ficar aqui, no caso, a opção da letra B. Maravilhas! Show de bola! Força, força, você vai conseguir. Vamos para cima, sangue no olho. Vamos em frente. 58 diz assim: íons de metais pesados, como mercúrio e chumbo, são tóxicos ao ser humano, caso sejam ingeridos por meio da água ou de peixes contaminados, podendo provocar sérios problemas, como disfunções do sistema nervoso central e o aumento da incidência de câncer. Um dos métodos de analisar se uma amostra de água está contaminada, por exemplo, com mercúrio Hg2+, é adicionar sulfeto de sódio, Na2S, pois os íons mercúrio Hg2+, formam sulfetos praticamente insolúveis, que precipitam e podem ser removidos por filtração. Considerando que um tanque contém mercúrio Hg2+, e que foram adicionados 500 cm3, 500 ml, tá? De uma solução aquosa de sulfeto de sódio 0,01 mol por litro a 500 ml de uma amostra de água desse tanque, pode-se afirmar que a concentração em mol por litro de Hg2+, mercúrio 2+, remanescente na amostra analisada é igual a, dado Kps, constante do produto de solubilidade do sulfeto de mercúrio, 4 vezes 10 a menos 50. Então ele quer saber o seguinte, ele quer saber a concentração em mol por litro, ele quer saber a concentração em mol por litro de íons mercúrio Hg2+, remanescente na amostra analisada de sulfeto de mercúrio, cujo Kps é de 4 vezes 10 a menos 50. Aí nós temos as opções A, B, C, D, E. Então aí, pessoal, eu tenho uma questãozinha envolvendo Kps, constante do produto de solubilidade para sais pouco solúveis. Então vamos lá. Se eu tenho aqui o sulfeto de mercúrio que vai ser precipitado para retirar o mercúrio da água, ele é um sal pouquíssimo solúvel. Mas nenhum sal é completamente insolúvel. Uma pequena parte dos seus íons se solubiliza em Hg2+ aquoso e S2- aquoso. É tanto que o Kps, constante do produto de solubilidade, para este sal pouco solúvel seria concentração de Hg2+ elevado a 1 vezes concentração de sulfeto também elevado a 1. Certo? A concentração de sulfeto eu vou encontrar. Tem como a gente encontrar a concentração de sulfeto. Tá? Como? Considere que eu tinha 500 ml de água da amostra contendo mercúrio e eu adicionei 500 ml de uma solução de sulfeto de sódio 0,01 mol por litro. Então, pessoal, é como se eu tivesse realizado uma diluição com o íon sulfeto. Eu tinha uma concentração de sulfeto em 500 ml, que é 500 cm3, de 0,01 mol por litro, e agora, com mais 500 ml de água, eu realizei uma diluição. Então, o volume vai aumentar e a concentração de sulfeto vai o quê, pessoal? Diminuir. Então, eu vou fazer primeiro o seguinte, copinho com volumezinho, copinho com volumezão. Isto é diluição. O que aconteceu com um sulfeto? Eu tinha uma solução aqui de sulfeto de sódio Na2S de 0,01 molar com o volume de 500 ml, que é 500 cm3. Daí houve a adição, por exemplo, de 500 ml de água do tanque. Então o meu volume final velinha aqui, ó, ele foi para 1000 ml. Então quanto é que vai ser a nova concentração de sulfeto de sódio? Que é a mesma de sulfeto. Então, quando eu adiciono água,
só duas coisas mudam. O volume aumenta e a concentração diminui. Então, nós vamos usar aí, moçada, a fórmula da diluição. Ou seja, a molaridade vezes o volume antes é igual a molaridade vezes o volume depois. MV é igual a mV'. Antes, a concentração de sulfeto de sódio é de 0,01 molar. O volume era de 500. Para quanto vai a nova concentração de sulfeto de sódio quando o volume for para 1000? Cancela 1000 com 500, resta 2. Então, a nova concentração de sulfeto de sódio, que será a mesma do ânion sulfeto, vai ser de 0,01 dividido por 2, que vai ser 0,005 mol por litro. Então, essa concentração aqui, 0,005 mol por litro, é a mesma de sulfeto de sódio, Na2S, que será a mesma do ânion sulfeto, que será 0,005. Então, a concentração do ânion sulfeto será de 0,005 mol por litro. Agora, eu vou descobrir, no caso, a concentração de íons mercúrio, Hg2+, que é o que ele quer na questão. Maravilhas? Então, vamos lá. Quanto é o Kps que ele deu aqui? 4 vezes 10 a menos 50. Então, substituindo aqui, eu vou ter 4 vezes 10 a menos 50 é igual à concentração de mercúrio, Hg2+, vezes 5 vezes 10 a menos 3. Então, a concentração de Hg2+, vai ser de 4 vezes 10 a menos 50 sobre 5 vezes 10 a menos 3. 4 dividido por 5 vale 0,8. Então, eu vou ter aqui 0,8 vezes 10 elevado. Quando eu subo 10 a menos 3 para cima, ele vai positivo. Então, vai ficar menos 47. Ou, em outras palavras, se eu passo a vírgula para a direita, eu diminuo a casa decimal. Então, vai ficar, no caso, 8 vezes 10 a menos 48. Essa vai ser a concentração de íons mercúrio, que vai permanecer solúvel. No caso aqui, para a gente, vai ser a alternativa da letra E. 8, no caso, 8 vezes 10 a menos 48. Show de bola? Maravilhas? Força, força, vamos nós, vamos nós. Vamos para frente. 9 diz... Vamos lá. Indicadores ácido-base são substâncias cuja coloração pode ser diferente, dependendo do pH do meio em que se acham dissolvidas. Em uma aula prática de química, o estudante dissolveu 0,2 mols, 0,2 mol de nitrato de amônio em NH4NO3 em água suficiente para perfazer 100 centímetros cúbicos, ou seja, 100 ml de solução. Em seguida, preparou 3 tubos de ensaio de 10 ml cada, tá? 10 ml cada, com a solução feita, que foram postos em contato, separadamente com cada indicador, relacionado à tabela a seguir. Indicador 1, indicador 2, indicador 3. Cor da solução ácida, amarelo, vermelho, vermelho. Faixa de pH de viragem. Faixa de pH de viragem, pessoal, é quando muda a cor do indicador. Entre, por exemplo, no indicador 1, entre 6 e 7,6, a cor do indicador vai mudar para amarelo para azul. Cor e solução básica, azul. Ou seja, na hora que passar esse pH, que é essa faixa de viragem, acima de 7,6, esse indicador U, ele é azul. O indicador 2 é vermelho, certo? Só que entre a faixa de viragem de pH entre 5,5 e 8, acima de 8, ele fica azul. O indicador 3 é vermelho, a faixa de viragem do pH é entre 3,2 e 4,4. Então, acima de 4,4, ele muda de cor e sofre a viragem para amarelo. Certo? Então, vamos lá. Considerando as informações fornecidas no texto e na tabela, e supondo que o nitrato de amônio, NH4NO3, está 100% dissociado,
as cores das soluções, tubos de ensaio, na presença dos indicadores 1, 2 e 3, são, respectivamente, dado Ka do íon amônio, NH4+, é 5 vezes 10 a menos 10. Significa dizer que nós vamos ter um equilíbrio aí, tá bom? Então, primeiro, para eu saber a cor dos indicadores nesses 3 tubos de ensaio que eu coloquei 10 ml dessa amostra, eu tenho que saber, pessoal, qual é o pH dessa solução de nitrato de amônio na concentração indicada que ele informou. Então vamos lá, primeiramente, quanto é a concentração de nitrato de amônio nessa solução em mol por litro, que é a molaridade, em mol por litro. Ora, a concentração de nitrato de amônio aí, inicialmente é que eu tenho 0,2 mol em 100 ml, ou seja, 0,1 litros. Então, eu vou ter uma concentração de nitrato de amônio de 2 mol por litro. Beleza? O nitrato de amônio, pessoal, isso aqui é muito importante. Isso aqui é hidrólise, questãozinha de hidrólise. O nitrato de amônio ele está 100% dissociado em íon amônio, NH4+, e íon nitrato, NO3-. Só que o nitrato de amônio ele vai ser um sal ácido, básico ou neutro. Qual é o pH da solução aquosa desta concentração 2 mol por litro que este sal vai tornar em água? Então, o nitrato de amônio, a gente sabe que todo cátion ele vem de uma base. Eu vou ter o íon amônio, que ele vem de uma base que é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio devemos saber que essa base é uma base fraca, tá? E o íon NO3 é o íon nitrato, NO3-, que vem de um ácido, que é o HNO3, que é o ácido nítrico. E o ácido nítrico ele é um ácido forte. Então, esse sal ele é obtido a partir de uma neutralização de uma base fraca e de um ácido forte. Como os fortes dominam sobre os fracos, este sal aqui, pessoal, ele será um sal ácido. E a sua solução aquosa terá um pH menor do que 7, já que ele será um sal ácido, porque ele é proveniente de um ácido forte e de uma base fraca. Então, lembrando que o íon amônio ele vem de uma base fraca. Como ele vem de uma base fraca, ele vai sofrer hidrólise. Só sofre hidrólise aquilo que vem de algo que é fraco. Então, o íon amônio, que é o íon NH4+, vou colocar para cá, que é o íon NH4+, ele tem uma concentração aqui também de 2 molar, que é 2 mol por litro. Já que o nitrato de amônio vai se dissociar completamente, a concentração do íon amônio é 2 molar, 2 mol por litro, e ele vem de uma base fraca. Só sofre hidrólise quem vem de algo que é fraco. Então, o íon amônio, NH4+, ele vai hidrolisar na presença da água, HOH, e vai formar um equilíbrio. Como aqui é H+, e aqui é O-, o íon NH4+, vai em busca da hidroxila, OH-, reformulando a base fraca da qual ela teve origem, NH4OH, e liberando em água o H+. Como ele libera H+, é ácido, então eu vou ter aqui um Ka, constante de ionização de um ácido fraco. Então agora eu vou ter aqui um equilíbrio. Início, reage e forma, e o equilíbrio. Início, reage, forma e o equilíbrio. No início eu só vou ter reagente. No caso aqui eu vou ter o íon amônio, cuja concentração é 2 mol por litro, ou 2 molar. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. No início, a concentração dos produtos é 0. Não esqueçam que aqui agora eu vou ter um equilíbrio, certo? No início eu só vou ter reagente, que é o íon amônio. A água ela é líquida. A água líquida não entra na expressão da constante de equilíbrio, certo? Então a concentração da água por ser líquida não vai entrar nessa expressão da constante de equilíbrio, tá bom? Então o íon amônio é 2 molar, a do produto é 0 e 0. Então, se aqui reagir menos X mols, aqui vai se formar mais X mols e aqui mais X mols. De maneira que no equilíbrio eu vou ter aqui para o íon amônio 2 menos X mols,
aqui vai ser mais x mols, aqui vai ser mais x mols. Tá? Então, essas concentrações serão as concentrações dessas substâncias no equilíbrio. Então, agora eu vou montar a expressão do Ka. Então, vamos lá. Então, o Ka, que é a constante de ionização do ácido fraco, é a concentração dos produtos x vezes x vezes x sobre a concentração do reagente, que no caso é 2 menos x. 2 menos x. Como o Ka, pessoal, parece a ionização é muito pequeno, no caso aí é 5 vezes 10 a menos 10, esse x aqui é muito baixo. E esse valor de x aqui ele é insignificante com relação ao 2. O valor de x aqui é insignificante em relação ao 2. Então eu vou fazer o seguinte, o Ka vai ser de 5 vezes 10 a menos 10, que é igual a x ao quadrado sobre 2. Já que esse x é muito pequeno, isso é irrisório, então eu vou considerar apenas o 2. Multiplicando em x, então o x ao quadrado é 10 vezes 10 a menos 10. Portanto, o x ao quadrado será 10 elevado a menos 9. Então, aplicando a raiz, x será a raiz de 10 a menos 9. Portanto, o x vai ser 10 elevado a menos 4,5 mol por litro. Que é esse x, pessoal? Como a gente viu, o x é a própria concentração de H+, para justamente nós determinarmos o pH, tá certo? Dessa solução aquosa de nitrato de amônio. Beleza? Portanto, pH, como a gente lembra, é menos log da concentração de H+. Como o pH é menos log da concentração de H+, então aqui vai ficar menos logaritmo de 10 elevado a menos 4,5. Menos com menos vai dar mais, né? Ó, menos com menos mais. Portanto, o pH dessa solução aquosa será de 4,5. Se o pH dessa solução aquosa de nitrato de amônio, que é um sal ácido, hein? Por isso que o pH deu 4,5. Né? Qual vai ser a cor nos tubos de ensaio? Vamos lá. Então, eu tenho agora 3 tubos de ensaio, em que eu coloquei 10 ml. O tubo 1. Eu tenho, no caso aqui, o tubo 2. Que eu coloquei 10 ml, 10 ml. E o tubo 3. Também colocamos 10 ml. Aqui, o pH é 4,5. Veja que o pH é 4,5. Eu peguei 10 ml de cada e vamos ver as cores. No tubo 1, 4,5. Vamos lá. No tubo 1, 4,5 é abaixo da faixa de viragem. Então, no tubo 1 vai ficar o quê? Amarelo. Então, o tubo 1, a cor aqui vai ficar, ó, amarelinho, ó. Show? No tubo 2, 4,5 é abaixo de 5,5. Então, 4,5 no tubo 2 aqui, pH 4,5 vai ficar vermelho. Então, no tubo 2 aqui, ó, vai ficar vermelho, vermelhinho. Maravilhas! E no tubo 3, 4,5, ó, eita! É um pouquinho acima de 4,4, então vai ficar amarelo. Eu vou apagar aqui só para não confundir. Vai ficar amarelo. Então, no tubo 3, nós vamos ter a cor aqui amarela. Ó, vai ficar amarelinho. Então, a nossa alternativa correta vai ficar qual? Vamos lá. Vai ficar amarelo, vermelho e amarelo. Ou seja, aqui vai ficar correta a opção da letra C. Amarelo, vermelho e amarelo. Então, aqui a gente vai ter a letra C. Show de bola, moçada! Qualquer coisa é a mesma coisa, só você revisar lá novamente. Amarelo, vermelho e amarelo. Show? Vamos para a próxima. A 60, então, diz o seguinte. Vamos lá, né? A aspirina, como é conhecido o ácido acetil salicílico, é um fármaco que apresenta propriedades antitérmicas, anti-inflamatórias e analgésicas, podendo ser obtido sinteticamente por meio da reação entre o ácido salicílico e o anidrido acético,
como equacionado a seguir. Então nós temos aí, pessoal, várias etapas. Então vou abrir ela toda aqui, ó, 60. Então vamos lá, 60, né? Olha só, nós temos aqui a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, e aqui embaixo nós temos assim: analisando o mecanismo proposto anteriormente, pode-se afirmar que o composto X, eu quero saber o composto X e a fórmula estrutural do ácido acetil salicílico formado são, respectivamente, então eu quero saber o composto X, qual o nome dele, e a fórmula estrutural do ácido acetil salicílico. Então nós temos aqui as opções A, B, C, D, E, beleza? Então vamos lá, o que está acontecendo aqui, ó. Na primeira etapa, inclusive aqui tem até um erro, ó, porque esse ácido sulfúrico aqui, ele libera um H+, certo? Porque esse ácido sulfúrico libera um H+, ele entra aqui, ó. Então não tem aqui uma dupla. É para ser apenas uma ligação simples e OH, certo? É para ser aqui uma ligação simples e OH, como está bem aqui, ó. Como está aqui, ó. Esse é o anhídrido acético, tá? Então na segunda etapa, olha o que acontece. É tanto que aqui ficou HSO4-. Um hidrogênio aqui veio para esse oxigênio daqui, tá bom? Na segunda etapa, veja o que acontece. Esse aqui é o anhídrido acético, tá? Ele está protonado bem aqui, nesse carbono. Aqui eu tenho COOH e OH. Na primeira etapa, permanece, observe que daqui para cá, ó, nada muda. Ou seja, daqui para cá nada muda. Essa questão aqui você ainda pode fazer assim. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? É só você analisar o que está mudando de uma reação para outra, né? Então aqui, ó, bem aqui tinha OH, estão vendo? E aqui tem um anhídrido acético, tá? Aí o que acontece aqui, pessoal? Aqui ficou OCCH3, que é esse aqui, ó, CC, CH3, OH, OH. Então o que foi que aconteceu aqui, ó? Esse oxigênio, ele entrou bem aqui nesse carbono. Em outras palavras, como aqui é um fenol, todo fenol é ácido. Pelo fenol ser ácido, ele vai liberar aqui o H+, e aqui é o O-. Então esse H+ aqui vai em direção a esse oxigênio que vai ficar com carga negativa, com excesso de elétrons. E esse carbono aqui, ó, vem para se juntar com o oxigênio que está negativo. É tanto que aqui, quem é o composto X? O composto X vai ser o CH3, C-O, OH. O composto X vai ser, ó, CH3, C-O, OH. Que composto é esse? Isso é um ácido carboxílico. Como é o nome desse ácido carboxílico, pessoal? É o ácido do vinagre. Como é que ele se chama? Ele é chamado de ácido acético. Ele é o ácido acético, que é o ácido do vinagre, tá? Aqui, ó, esse composto intermediário sofre agora uma desprotonação. O que seria isso? Ele vai perder um H+. Aqui você tem OH, né? Aí, desprotonação, o que é? Ele vai perder esse H+, e essa ligação aqui vai formar agora um C-O com esse carbono. E esse carbono aqui vai perder a carga positiva, certo? Então, nós vamos ter o que agora? Nós vamos ter aqui como produto dessa reação o ácido acetil salicílico, que vai ser o anel benzeno, ó, ser o anel benzeno. Aqui vai ter a carboxila, COOH. Aí vem agora O. Aí vem aqui, ó, C-O. Aí tem C-O agora. E CH3. CH3, C-O. Esse CH3 seria este aqui, ó, CH3, tá? Ó, aqui é o C-O e aqui é o O. Certo? CH3, no caso desprotonação, é a perda desse H+ aqui, então essa ligação, ela vem daqui para cá, para formar o C-O, que é a carbonila. Desprotonar é perder o H+, tá bom? Perder o H+, desprotonar. E aqui você vai ter um C-O neutralizando essa carga positiva aqui. Então você vai ter C-O aqui, o CH3, O, ligação com o anel benzeno. Esse é o chamado AAS, ácido acetil salicílico. Que pra gente aqui, ó, vai ser o quê?
ácido acético, ó, o ácido do vinagre, lá em cima, e agora neobenzeno, COOH, O, C-O, CH3. Maravilha? Então, para a gente aqui vai ser a alternativa da letra A. Dá para você fazer essa questão só vendo na natureza, nesse aspecto de se transformar, verem as transformações, o que saiu, o que ficou. Dá para fazer essa questão dessa forma. Show, pessoal? Vamos para a próxima. Vamos agora para a 61. A 61 diz o seguinte: se uma pequena agulha for colocada cuidadosa e delicadamente sobre a superfície da água pura, ela não afundará, pois a superfície da água possui uma resistência relativamente alta a ser deformada e, consequentemente, a ser atravessada por pequenos objetos. Com base no texto, a agulha não afundará na água devido ao fato de... Olha, pessoal, a agulha não vai afundar por causa da tensão superficial da água, ou seja, por causa da interação que a água vai ter entre suas moléculas, que são as ligações de hidrogênio, certo? Deixa eu mostrar para você visualizar aqui melhor. Ó, vou colocar aqui até a imagem para a gente poder visualizar aqui, ó. Vou colocar aqui até a imagem para a gente ver melhor. Olha aqui, ó, a água e a agulha, ó. Ou seja, a agulha, se eu colocar cuidadosamente sobre a agulha não vai afundar, certo? Por causa da tensão superficial da água, que é formada pela interação entre as moléculas da água através das ligações de hidrogênio, ó. Vamos lá. Vou colocar até outra figurinha aqui para a gente visualizar isso aqui, ó. Só para a gente visualizar aqui. Olha só, por causa dessas ligaçõezinhas de hidrogênio, ó. As ligações de hidrogênio, que são forças de atração entre as moléculas da água, de verde, como vocês estão vendo aí. Essas ligações de hidrogênio que formam a tensão superficial da água vão impedir que a agulha afunde. Agora, se você colocar um detergente, uma gotinha de detergente, você quebra a tensão superficial da água. Aí é bem legal, você vê a agulha afundar, só porque você quebrou a tensão superficial da água. Mas a alternativa correta, com base no texto, a agulha não afundará na água devido ao fato de a agulha apresentar densidade menor que a densidade da água. Nada a ver. B. As interações do tipo dipolo induzido entre a agulha e as moléculas de água não permitirem que ela afunde. A interação não é dipolo induzido entre a agulha e as moléculas de água. Não tem nada a ver. Dipolo induzido é moléculas apolares, tá? Beleza? Letra C. Da presença de ligações do tipo dipolo permanente existente entre as moléculas de água em função de sua baixa polaridade. Também não. Letra E. Da elevada intensidade das ligações existentes entre as moléculas de água que as mantém fortemente unidas. Tá? E que tipo de atrações e interações acontecem entre as moléculas de água para manter as moléculas de água fortemente unidas? São as famosas pontes ou ligações de hidrogênio. Maravilha? Então aqui nós ficaremos como a resposta correta com a opção da letra D. Pontes ou ligações de hidrogênio. Show? Vamos para a próxima. Um exemplo típico de solução que se costuma consumir é água mineral sem gás, né? Água mineral sem gás. O rótulo de qualquer marca de água mineral traz uma lista relativamente extensa de sais dissolvidos, assim como algumas características físico-químicas, incluindo pH e condutibilidade elétrica, por exemplo. Considerando que a concentração de bicarbonato de sódio, cuja massa molar é 84 gramas por mol, em uma água mineral é igual a 2 ppm em massa, partes por milhão, e que a densidade da água é de 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetro cúbico. Pode-se afirmar que a concentração em quantidade de matéria, ou seja,
a concentração em mol por litro do íon bicarbonato HCO3- na água mineral, considerando que o sal está 100% dissociado, apresenta um valor mais próximo de... pessoal, ele quer saber a concentração em mol por litro, ou seja, a molaridade do íon bicarbonato, certo? O íon bicarbonato é o HCO3-. Qual será a sua concentração em mol por litro? Então, o bicarbonato de sódio, é só você botar um Na na frente. O NaHCO3. Esse é o bicarbonato de sódio. A sua massa molar é 84 gramas por mol. A concentração do bicarbonato de sódio nessa água é 2 partes por milhão. 2 partes por milhão na água, pessoal, equivale, em outras palavras, a 2 miligramas por quilo. Miligrama por quilo é 1 para 1 milhão, é 2 ppm. 2 miligramas por quilo. Mas como é água, eu posso entender como sendo 2 miligramas por litro. Porque 1 quilo de água pesa 1 litro e 1 litro pesa 1 quilo. Como a densidade da água é de 1 grama por ml, significa também que 1 quilo de água pesa 1 litro de água. Então, 2 partes por milhão é como se eu tivesse uma concentração de 2 miligramas de bicarbonato por litro de água. 2 miligramas para grama é só você passar 3 casas para a esquerda ou colocar em notação. É 2 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Eu tenho uma concentração em gramas por litro e eu quero a concentração em mol por litro. Então eu posso aplicar várias relações aqui. Eu posso aplicar diretamente na fórmula da molaridade. A molaridade é o número de mols N1 sobre o volume em litros. Ou também pode ser que a molaridade seja a massa do soluto M1 sobre a massa molar, que é a massa do mol, vezes o volume em litros. Posso aplicar diretamente nessa fórmula, ou também usar uma relação entre concentrações. Concentração comum é a massa molar, Mzão, vezes a molaridade. Então, eu posso usar diversas relações aqui, tá? Então, simplesmente eu posso pegar 2 vezes 10 a menos 3 gramas, colocar a massa do soluto aqui, o volume já é 1 litro, e a massa molar é 84. Maravilha! Aplicação de... dá para fazer por regra de 3 também. Então eu posso entender aqui, que a molaridade, que é a concentração em mol por litro, é a massa do soluto M1 sobre a massa molar, Mzão, vezes o volume em litros. Fórmula muito importante, sempre muito frequente, tá? Então a molaridade aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 3 gramas sobre a massa molar, que é 84, vezes o volume de 1 litro. Então a molaridade aqui é, como 2 é menor do que 84, para tornar esse valor de cima maior que o de baixo, eu passo as casas para a direita. Se eu passo as casas para a direita, eu diminuo a casa decimal. Então vai ficar 200 vezes 10 a menos 5 sobre 84. Olha nas opções aí, 200 dividido por 84, 84 vezes 2 dá 160, então é 2, alguma coisa. Então, até ajudando aqui, é 2, alguma coisa, vai ser isso aqui então, A concentração vai ser 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Show, maravilha! Alternativa da letra A. Maravilha, pessoal? Espero que eu tenha ajudado você, tá bom? Revise as questões caso você não entende. Procure aprender, procure fazer sozinho depois. Tá bom? Um grande abraço, força, sangue no olho, vamos para cima, vai dar certo.